Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Esse é um tema que me atrai há muitos anos, praticar e falar de liderança, mas acima de tudo com um propósito. Com qual propósito essa liderança é exercida? E para começar essa história aqui nessa nova casa, na Santa Cecília TV, a primeira pessoa que me veio à mente é um amigo que eu conheci há cerca de 3 anos, desde que me mudei para Santos, um amigo querido. E a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu pensei em liderança e propósito. Meu grande amigo Cisco Arana, surfista profissional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Poxa, um prazer estar aqui nessa casa que sempre me recebeu bem. E vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, como eu falei, esse é um tema que sempre me atraiu, seja como executivo, ao longo das empresas pelas quais eu passei, pelas quais eu comandei departamentos comerciais e até presidi. Eu creio que é um tema que está muito em alta, porque hoje, não só no Brasil, mas a humanidade, a gente vive uma grande crise de ansiedade, de depressão. O mundo passa por um momento muito complicado. O Brasil, para você que está nos assistindo e não sabe, é líder mundial em doenças mentais e ansiedade, a gente é líder global. E quando se fala disso, não tem como se desassociar ao ambiente corporativo, ao ambiente das organizações e como as lideranças elas têm efeito direto na saúde das pessoas. Para falar um pouco disso, o Cisco é o meu principal convidado hoje aqui, porque ele atua como um surfista, mas acima de qualquer coisa, de um professor de surf, numa escola que tem um propósito belíssimo, que a gente trabalhou junto nesse projeto durante um bom tempo, né, Cisco? Sim. Que é a Escola de Surf Sênior e a Escola de Surf Adaptado, a qual tive honra de poder, por um tempo, ajudar, patrocinar e fazer essa escola crescer. É um projeto do qual eu me orgulho muito. Eu sei que o Cisco é surfista profissional, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão universitário, professor de educação física, pós-graduado em educação física, um mestre, né? Mas eu queria que ele contasse um pouco para você que está assistindo e que ainda não teve a oportunidade de ouvir, ele contar um pouco da história dele. Rogério, obrigado pela oportunidade de falar. Assim, eu sou um menino do bairro, sou santista, amo a minha cidade, sou um cara bem raiz. Acho que as melhores ondas do mundo estão aí na Pompeia, sou sempre louco para falar isso. Onde é a sua melhor onda? Eu acho que depende, quando você está ali, presente, perto da sua casa, tem uma onda perfeita. Eu sou um menino do bairro que adoro viver no bairro onde eu comecei a surfar. Venho de uma família, minha mãe é do interior de São Carlos, fui muitas vezes ao interior, adoro o interior de São Carlos e tal. Mas meu pai é canário, Delhas Canárias, então uma relação... Mas você nasceu lá ou aqui? Eu nasci no Brasil. E meu pai veio jovem para cá, conheci minha mãe no Correio. Mas eu sou menino do bairro, comecei a surfar por influência de meu primo, que fazia pranchas na casa da minha avó, em 68, comecei com 9 anos de idade. Mas foi assim, uma brincadeira, eu sempre fui apaixonado, o meu elemento é a água do mar, meu pai também é ilhéu, de Canárias, de Las Palmas. Mamãe não gostava muito de praia, era mais do mato. Certo, mas São Carlos, né? Nasceu no interior. Mas era espiritualizada total. Acho que essa coisa de fazer o bem, de eu assistir na minha casa muitas coisas assim, de ela pegar animais, essa conversa com a natureza, aprendi muito com a minha e a parte espiritual dela muito forte, acho que está um pouco em mim. E comecei jovem no surf, e aí me apaixonei pelo surf. Alguns professores, depois que vieram ser professores na faculdade, eram surfistas. Eu comecei a entender esse mundo e tive um grande mestre que é mudo. Carlos Mudinho está vivo ainda, depois um outro, Ariel, mais na frente, que me ensinaram como é o caminho do que é o Renalu, que é o surfar. Surfar vai muito mais além do que a prática das competições, os troféus. Meus troféus estão todos em caixas, Rogério. Sim. Eu não tenho nenhum exposto na minha casa, apesar que sou muito competitivo e sou muito, como fala assim, inconformista. Sim. É por isso que eu acho que esse propósito aí de tentar fazer e levar à frente liderança, enquanto eu não vejo isso resolvido, acho que vem do meu pai isso, da minha mãe um pouco, eu não consigo parar. Nunca pensei no dinheiro à minha frente. Eu sou um cara mais para poesia, mais artístico do que outra coisa. Eu sou mau vendedor,
Eu não vendo nada, eu sou muito difícil de vender. Meu irmão, sim, é um cara assim. Sei. Mas eu não sou. Eu acho que não, acho que você é bom vendedor, você não sabe não. Não sei. Mas é porque a tua venda, ela é embasada em propósito. Exatamente, eu acho que transferir essa coisa do dinheiro, sei lá, isso vem, a consequência do amor. Sempre acho que é fazer o bem das pessoas, que é o que eu sempre gostei de fazer. Fui campeão brasileiro, fui ao Avaí, voltei. Quando eu voltei, fui para educação física, fiz vestibular, entrei e fiquei. E fiquei no inconformismo, né? Sim. Alguns amigos aqui da casa, por exemplo, Santa Cecília, foi a primeira que me abriu porta. E não tem horário, eu fui à frente, fui dar aula de natação, fui dar aula de ginástica, enfim, essa foi a minha vida enquanto na formação. Depois veio a oportunidade de fazer uma coisa com o surf ou com os esportes radicais. Criei um evento e acabou vindo às escolas e eu estou aí à frente disso com o maior prazer, cara. Sim. Veio o inconformismo com as crianças, não tinha espaço, conseguimos abrir a nova escola, que as duas escolas são um reflexo no mundo inteiro. Sim, são referência. Os 50 a mais, o surf adaptado. Hoje nós estamos na vanguarda e eu digo isso com muito segurança sobre a questão de como estamos à frente nessa coisa do aloha, do amor, de doar o seu tempo às outras pessoas. Isso faz parte da minha personalidade, da minha característica pessoal. Gosto de poesia, gosto de livros, gosto de cinema, gosto da vida. A vida, para mim, é super importante porque eu me sinto forte e eu sei que as pessoas precisam de pessoas fortes. Eu sou uma pessoa forte nesse sentido. Sou um cara protegido, estou sempre no mar, isso me protege e isso sim me traz imunidade e força para ir à frente. Né? Desde que eu te conheci numa situação muito especial, para quem está em casa, eu vim morar em Santos como diretor comercial da Blumed, e uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Cisco. E o Cisco, a gente já tinha um projeto pela Blumed com ele, que era apoiar a escola de surf sênior, para pessoas acima dos 50 anos. E desde que eu conheci o Cisco, a gente só colocou mais carga nesse negócio, investiu mais dinheiro. E aí ele começou a me falar do projeto Sonhando Sobre as Ondas, que é o projeto de surf adaptado para portadores de deficiência. Por isso que eu falo que você é um bom vendedor, eu vou contar para eles. O que acontece é o seguinte, eu era diretor comercial, a gente tinha uma verba limitada, já gastava um bom dinheiro com a escola de surf, e ele falou, Rogério, você não sabe, tem uma coisa muito maior, um sonho muito maior, é uma escola para portador de deficiência, cara, tem cego, tem autista, tem síndrome de Down, tem tudo, tem paralisia cerebral, tem uma galera que quer surfar e que nunca surfou e que precisa. Então eu falei, Cisco, mas eu não posso, cara, nossa verba está tomada, eu não posso colocar mais dinheiro no surf, já levei para a diretoria não aprovou, né? Não querem aprovar porque a gente já está colocando uma grana no surf, tem outras modalidades para a gente apoiar, e ele não desistiu. Toda semana ele me ligava, a gente se encontrava assim, não, Rogério, mas pensa no projeto. E eu já tinha recebido um aval negativo naquela época da diretoria, que, não vamos seguir. Eu tinha autonomia, mas a gente sempre tinha as decisões colegiadas na diretoria. Aí um dia eu sentei com ele, o prazo estava se extinguindo e falou, olha, eu vou oferecer para outra empresa. Falei, vamos embora, vamos investir nessa escola, porque eu tenho certeza que o propósito dela não é que ele é diferente. Muito. Uma coisa é você apoiar pessoas acima dos 50 que querem aprender uma atividade nova. Isso é muito nobre também, porque nunca se é tarde demais para se fazer algo novo. Sim. Mas outra coisa é você estender a mão para quem nunca teve acesso. E a escola de surf adaptado, a primeira escola de surf adaptado do mundo é aqui em Santos. Sim. E eu tenho um orgulho imenso toda vez que eu falo dessa história, porque eu lembro do dia, da hora, do momento que eu assinei o papel falando vamos para cima e vamos fazer. Foi, eu te pressionei. Porque pressionou muito, mas assim, era o teu propósito ali, você tava, é a tua história, né? Não é à toa que eu te convidei. Porque o que você falou a respeito de dinheiro é o que eu penso também. O dinheiro ele é sempre consequência. Né? Ele nunca pode ser o norte dos negócios, ele nunca pode ser o norte das relações. Né? O propósito tem que estar por trás disso. E o propósito de mudar a vida das pessoas, o seu propósito de mudar a vida das pessoas veio antes. Sim. E está aí a história da escola, que hoje é exportada a tecnologia para o mundo inteiro. Sim. As pranchas estão em mais de 20 países, né, exportadas, mais de 80 com a tecnologia que você desenvolveu, não é isso? E nós não vendemos. Então. A gente está levando agora para o Uruguai de novo, são doações, né, feitas pela nossa comunidade. Eles estão entendendo que o processo de comunhão, né,
de compartilhar, de ajuda, isso está se expandindo. E isso reflete por causa das escolas. E as pranchas que são feitas são através de uma festa, através de, sei lá, alguma empresa que possa se interessar pelo selo, e a gente doa. A gente não põe uma moeda, já faz mais de 10 anos, né? E isso é muito nobre. É muito nobre. Em qualquer país que eu vá, eles pensam, mas o que vai fazer com isso? Você vai vender depois? Não, não, a gente não patenteia nada, a gente faz e vamos embora para frente. Isso, eu lembro quando começamos, daqui a 10 anos eles vão entender o que nós estamos entendendo. Nós ganhamos agora um selo, né? O prêmio da cidade mais inclusiva, né? Através dos projetos 50+ e o Surf Adaptado. E hoje as duas escolas atendem mais ou menos, falar um pouquinho da escola, são 800 pessoas mais ou menos por ano que a gente atende, 250 pessoas com deficiência, qualquer deficiente, vai lá gratuitamente, o que impacta positivamente na diminuição de medicina, alopatia, etc., as mais formais. E sim, a terapia do mar é incrível, é incrível. E também essa questão da cidade oportunizar. E aí eu acho que também tem essa coisa da minha inconformismo mesmo, de tentar te convencer, de jogar uma carta que eu não tinha, mas eu sabia que você tinha um coração para fazer com que a empresa viesse, né? A Blumed, sei lá, no caso. Mas eu acho que essa questão do propósito vem sempre à frente, né? Do porquê eu estou fazendo isso. Se não é para mim, sim, a minha família vai refletir um dia na minha filha que os meus valores são realmente... Eu acho que sim, isso é legal. Vai transformar a vida dela como pessoa. Mas eu acho que o propósito à frente de fazer, oportunizar para muitas pessoas gratuitamente, isso é notável. Muito. A época quando nós começamos esse patrocínio e tudo mais, eu me lembro que muitos médicos queriam entender evidências científicas do investimento. Né? Mas por que você vai botar dinheiro no surf? O que isso traz de retorno e tal? Os retornos são evidentes, mas eu acho que não tem retorno maior do que o do Rafa, que é um dos símbolos da escola, né? Portador de paralisia cerebral, não caminhava, foi matérias e matérias em quantas TVs vieram aqui filmar a história do Rafa, que por pedido médico teve o tratamento nas águas interrompido, aí ele parou de falar, voltou a convulsionar, voltou para a água, voltou a andar, voltou a se comunicar e hoje surfa sozinho. Então a evidência ela é mais do que comprovada do bem-estar que o surf traz, né? E as escolas... eu sei porque no World Surf Cities, o qual você relatou, que primeiro se ganhou o prêmio da escola de surf sênior e agora como cidade inclusiva por conta dos dois projetos das duas escolas. Na segunda edição que eu participei, que foi aqui em Santos, né, e convidado a dar palestra para falar o porquê que uma empresa que não era do segmento de surf, porque tinham lá empresas de óculos, de traje, de prancha, né, de surfwear de modo geral, e nós éramos a única, através da Blumed à época, onde eu estava trabalhando à época, era a única empresa que estava investindo nisso sem ser do negócio. Todo mundo perguntava por quê, né? E por trás disso eu via o propósito de vincular a marca a uma marca que ela... O que um plano de saúde, na sua essência, deveria se preocupar? Se não com a longevidade do seu cliente, se não com a saúde e bem-estar do seu cliente. Os planos de saúde, infelizmente, no mundo como um modelo de negócio, eles ficam curando doença, tratando doença. Né? Enquanto essa mudança não acontecer, de fato se investir na saúde... Né? Não se vai mudar os cenários que a gente tem hoje. E esse era um dos motivos pelo qual a gente investia. E investe até hoje. A Blumed está até hoje lá na escola. Eu acho que esse é um legado que eu também deixei lá. Sim, super. Eu acho que é um aprendizado ao longo da vida. Eu aprendi muito com muitos mestres. Eu tive um grande amigo, que já não está mais com a gente, terapeuta ocupacional, Roberto Ciasca, da PUC, que me ensinou muito a simplicidade do tratar com essas pessoas com deficiência. A simplicidade... nada mais é que o próprio amor da família, da mãe e tal, que cuida, né? Ele vinha da PUC com dois ônibus com pessoas com deficiência e ele entendia o mar como tem que ser entendido o mar. E aí colocava-se o surf como uma ponte para encurtar, chegar mais rápido à felicidade, que é a imunidade. E nós vimos naqueles ambientes ali que muitos sorriam, que não sorriam, etc. Casos fantásticos. E ele fala, Cisco, é muito simples, relaxa, vamos embora para a água, que é o suficiente. É o que você falou, a felicidade
é a imunidade. Vamos para um break agora e eu quero que você que está nos assistindo fique atento à próxima pergunta que eu vou fazer para o Cisco, porque para mim essa é a pergunta mais importante do programa. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Bom, voltando então aqui ao nosso bate-papo com meu amigo Cisco Arana, eu disse no bloco anterior que essa provavelmente seria a pergunta mais importante que eu faria para ele aqui no programa. Então a pergunta que eu te faço, Cisco, é o seguinte: o que te faz acordar cedo? Eu sei porque várias vezes eu fui em eventos, né, a gente brincava, puxa, tá uma previsão de uma chuva, de um frio danado amanhã. Eu falava, meu, o Cisco vai acordar cedo, ele vai amanhã treinar. Idosos que nunca subiram numa prancha, portadores de deficiência, em condições adversas e com um sorriso sempre no rosto, estampado e contaminando as pessoas. O que te motiva todo dia a acordar para fazer isso? O amor me move. O amor é um espírito livre, Rogério. O amor está ou não está. E enquanto ele está, você está protegido. Eu estou protegido pelo amor, esse espírito do amor. É isso que me faz acordar. Eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho uma família para cuidar. Eu não me importo de trabalhar porque eu trabalho com o que eu gosto, eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço. E eu acho que é o amor. O amor é o que me move e sempre vai me mover. E é isso que faz descobrir o meu Ikigai, descobrir meu sentido da vida, que é fazer o bem para as pessoas com aquela ferramenta que eu entendo. E não tenho que dar muitas explicações, eu tenho cada vez mais entender o oceano da forma com que ele me ensina. É o meu poder, é o oceano, então eu estou protegido. É o amor, né? É o amor. No fundo, o amor. Tudo é o amor. Sim. Bom, para você que está em casa, e um dos objetivos desse programa é trazer o tema propósito para todo mundo. O propósito do Cisco é o amor. É o propósito que faz ele acordar cedo, é olhar nos olhos das pessoas que ele está atendendo, ensinando o surf, e ver a evolução daquela pessoa. Ver um cego surfar, um portador de paralisia cerebral. Se não tivesse amor no trabalho dele, ele não estaria lá executando esse trabalho. O quanto esse amor vai existir nele até quando ele tiver vida para levantar e fazer isso. Para mim, essa é a nobreza por trás do propósito que move as pessoas, independente da sua condição, continuar fazendo o que fazem. Cisco, a minha segunda pergunta é uma pergunta meio filosófica, porque a gente vive um momento tão complicado na humanidade, e esse momento eu acho que ele começou durante a pandemia e ele continuou. Imaginava-se que com a pandemia o ser humano ia ficar menos egoísta, o ser humano ia ficar mais amável, mas ao contrário, a gente viu o contrário, a gente viu surgir guerra, né? A gente viu as pessoas se distanciarem mais ainda, porque o isolamento até ensinou algumas pessoas a ficarem mais isoladas ainda, né? O que eu queria ouvir de você, na sua prática, você acha que está faltando amor na humanidade? Eu acho que é uma questão de desequilíbrio, né? Eu acho que o ser humano tem uma maneira de lidar com o medo muito diferente. Então, a cronologia do tempo, o limitar o tempo aos 100 anos, seja lá quantos, 70, te traz o medo. E as pessoas querem viver com ansiedade demais, assim, prestando atenção nessa cronologia do tempo, de quanto eu vou viver e tal. Isso é o que está fazendo esse complicador. Eu acho que não falta amor. O amor, ele, como eu falei, ele está ou não está. As pessoas têm ou não estão com ele. E a energia que gera no planeta é global, não é uma coisa só lá que acontece. Acontece sim. Depois da pandemia, nós ficamos com muito medo. Sim. E o medo retraiu as pessoas, se tornaram com mais medo ainda. Então, assim, para você relaxar essa questão, demora muito. Então, o medo de não ter, o medo de
sei lá, de fechar a janela e não poder dar. Isso está no mundo inteiro, é uma vibração. Mas em tudo há desgaste, Rogério. Isso também vai parar. As coisas virão para acalmar novamente. O planeta é vivo, ele é vivo. É um organismo vivo. É um organismo vivo. O amor é um espírito muito mais forte do que isso. E ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Então, quando você pensa assim, será que falta amor? Não, o amor existe, o amor está. Mas ele pode estar servindo em algum lugar muito mais do que outros. Isso depende de mim ou de você. Se a gente estamos juntos, gerando amor, querendo ajudar, o amor vem. E ele está. Senão não consegue. Eu acho que esse é o principal objetivo de cada um de nós, né? Cada um fazer a sua parte, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, cuidando do seu filho, cuidando da sua esposa, cuidando do colega de trabalho, sendo um bom líder, sendo um bom esposo, um bom namorado, enfim, né, fazendo a sua parte, a gente começa a contaminar essa sensação que todo mundo vê hoje quando liga a TV, vê guerra, vê destruição, vê um clima pesado, vê essa separação em todos os países entre direita e esquerda, uma guerra que não acaba. Então, cabe a cada um de nós fazer sua parte para a gente mudar esse clima, mudar essa energia para uma energia do bem, uma energia do amor. Eu queria, aproveitando que você está falando de amor e desse espírito que contamina, eu fui a uma palestra, eu me lembro no World Surf Cities, do Mark Lund, que você levou e tal, que ele falou ele contou a história do espírito Aloha. Eu não sabia o que era o espírito Aloha. Fala um pouco para quem não sabe, que está acompanhando a nossa entrevista, um pouquinho do espírito Aloha. Bom, os havaianos têm muitas maneiras de interpretar isso, né? Mas o Aloha, um significado é o amor. A outra, quando eles observam que você não tem essa conexão vital, Aloha, que é energia vital, eles te chamam de Howley, por exemplo, uma palavra que hoje não se usa porque é um pouco mais pejorativa, é uma pessoa mais rígida e tal. O Aloha é quando eles colocam a testa um no outro, polinésia e respira, é que transfere a energia vital. Ou você tem ou você não tem. Então, se eles percebem que você não tem, eles já não estão muito perto de você. Mas o Aloha, em geral, a palavra que mais me contempla sobre isso, fundamentalmente é o amor, mas é estar bem com. Estar bem com é estar bem em qualquer lugar. Se uma pessoa está cuidando do jardim, como eu te falei, Dona Isa lá do jardim, ela está em pleno Aloha. Ela faz o que ela gosta, ela faz com simplicidade, ela cria, ela está ali conectada, em conexão com a natureza, com o que ela gosta de fazer. É aquele que serve, aquele que cuida, que cozinha, etc. Mas o Aloha, para o surfista mais envolvido nessa questão do Renalu, que é realmente o Renalu, estar bem com. Estar bem com. Estar bem com é estar em qualquer lugar, em qualquer maneira, sem te questionar, você estar bem, sabe? Isso é fundamental na prática do surf. Mas eu acho que também as pessoas aí, voltando um pouquinho sobre isso, é a observação da vida e não da morte. Quando você observa a vida, que é o milagre da vida, por exemplo, a coisa mais linda, a melhor onda da minha vida foi ver minha filha nascer. Uma coisa totalmente primitiva, ao mesmo tempo mágica, maravilhosa, o nascer, né? A vida. Quando você observa a vida, você transfere essa tua Aloha, essa energia vital para que isso possa prosperar e dar frutos para outras pessoas. Você quer multiplicar isso. Essa é a minha ação dentro do mar. Multiplicar esse Aloha. Sim. Que você esteja bem com. Não importa se você se não é, se tem ou se não tem, se tem nariz ou não tem, não importa isso para mim. Importa que você tenha essa energia, que você possa transferir isso. Eu acho que a observação da vida é sagrado e as pessoas precisam voltar a ter essa observação. Como existe no interior, como existem algumas pessoas olham as árvores. Contemplar, né? Contemplar e sentir. Né? Eu me encantei quando eu vi pela primeira vez o conceito do Aloha. Sim. E você que está em casa nos assistindo, busca na internet, dá uma clicada, entender um pouquinho do que é o espírito Aloha e você vai ver como isso explica muito do surf e como o surf de fato é uma tribo, uma comunidade, tem muito a ver com o espírito Aloha. Cisco, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem dimensão do quanto a tua liderança e o teu estilo de fazer o que você faz ao longo de tantos anos inspira e contamina as pessoas? Você já se deu conta disso? Não. Não, ainda não. Não. Eu nem gostaria, sabe? Sério? Sério.
Não é isso que eu acho que de qualquer forma seria uma coisa legal para eu saber ou não. Não importa se inspira ou se não inspira. Eu sei que eu fui para Portugal e a gente fez uma aula de 50 a mais com um monte de senhoras que estavam me esperando lá. Eu pus um samba rock para elas dançarem. Eles estavam numa formação super formal, na ginástica formal. Eu falei, quando eu entrar, me espera um pouquinho, eu vou pôr a música. Eu pus a música, todo mundo dançou, música brasileira, escutamos o mar, eles se apaixonaram. Porque é o nosso jeito brasileiro, o nosso jeito de ser. E eu acho que a gente tem que estar envolvido com essa cultura. Mas eu imagino que sim, mas não importa se não. Importa que essa semente que me atrai, o que está comigo, e que eu acredito que é uma semente de ouro, eu tenho certeza que ela prosperará e não... É como eu te falei da parreira lá no País Basco, uma árvore que me dá frutos de uva há 500 anos. Como pode uma terra e uma árvore gerar frutos há 500 anos? Como pode? Só existe uma explicação. A paixão, o amor, saber que aquilo vai gerar frutos lá na frente. Sim. É isso que vai permanecer. A minha intenção, que vem do coração e não vem do meu racional, nunca virá, é a que vai seguir. Vai seguir, né? Que vai deixar. No final de tudo, é o legado, né? É o que vai ficar de legado. Eu acho que, voltando à questão do propósito e partindo aí para a parte final do nosso programa. Que pena. É o propósito. O propósito que está por trás de tudo que você faz, né? Que é o que vai fazer com que uma hora o Cisco não vai estar mais aqui com a gente, eu não vou estar, mas a história, o legado, a inspiração, o propósito do Cisco estará, né? Então, para nós que estamos agora hoje, dia 15 de janeiro, começando o ano de 2024, eu não teria como começar esse programa de um modo diferente, senão trazendo você aqui, né, para abrilhantar aqui o nosso programa, né, com a tua sabedoria, com o teu trabalho, com o teu exemplo e com o teu propósito. Com a tua liderança e com o teu propósito. Como eu te falei, não veio outra pessoa à minha mente, senão você, para começar esse programa aqui. Muito obrigado. Eu queria te agradecer imensamente a tua vinda. Você sabe que você é da casa, sim, né? Você é da casa, você aqui, né, sente bem, eu também me sinto muito bem aqui. Eu queria que você finalizasse e deixando as portas sempre abertas para você aqui, meu amigo. Agradecer muito a casa, Santa Cecília, aos amigos que estão aqui, toda a equipe que está aqui. Primeiro, Rogério, pelo respeito. Eu acho que o respeito faz parte disso tudo, né? E eu também só vou onde sou respeitado, sabe? Sim. Então, eu não viria se não tivesse respeito e me afasto onde não há por outras pessoas. Então, assim, eu acho que a casa merece também o Cisco aqui, eu me sinto como da família e te agradeço muito. Aloha, mahalo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre. Obrigado, pessoal. Nos vemos então na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no programa Liderança e Propósito. Eu te espero.